Olá, que estejam tudo bem. Léo aqui novamente para mais um vídeo do meu canal, primeiro vídeo desse ano de 2025. E vou estar mostrando aqui nele, né, um comparativo que eu criei, um modelo que eu criei, né, para fazer comparativos de dados de mais de um ano, né, usando o Looker Studio. Tá? É um modelo que eu vou estar apresentando aqui as vantagens, as possibilidades, mostrando que ele vai se adaptar a qualquer tipo de base de dados, né, que você tiver e tudo mais. E vamos a ele. Bom, basicamente aqui está o Dash, aqui está os dados, são dados fictícios, tá, de vendas, de uma loja. Aí vai ter aqui o cadastro, né, de cada venda, quantidade, valor unitário e tudo mais, dados de vendas fictícios, tá? E aí vai ter cidade, UF, regional e tudo mais. E aí, obviamente, vai ter dados aqui de mais de um ano. Ó, aqui vai ter dados de 25, 24 e tudo mais, aqui foram datas que eu coloquei, certo? Fictícios, né, justamente para a gente poder fazer esses comparativos. Então vai ter dados de 24 e 25, e aí o objetivo aqui é o que? É ter o comparativo acumulado de um ano versus o outro, e também por mês, certo? Para negócios sazonais, por exemplo, saber comparar não esse mês com relação ao mês passado, mas comparar o mesmo período, né, o mesmo mês do ano atual com o ano anterior. Isso é muito útil para negócios sazonais, por exemplo, ou qualquer tipo de negócio, né, que tenha dados de mais de um ano, certo? E aí o comparativo ele vai funcionar de duas formas. Aqui, nessas métricas aqui que estão nesses cartões, ela vai pegar o acumulado desse ano. Então, deixa eu só botar aqui na página de edição. Ó, tá mostrando aqui. O período desses dados aqui é esse ano até agora. Então, vai estar aqui do dia 1 até o dia 1 de janeiro, né, até dia 1 de março. Estou gravando aqui no dia 2. Então, eu não estou incluindo hoje. E o período de comparação é o período anterior. Então, tá de janeiro de 24, né, até março de 24 também. E aí ele está mostrando aqui fazendo esse comparativo acumulado. Então vai estar mostrando se teve aumento ou se teve redução. No caso, todos os indicadores aqui estão tendo aumento, né, nessa base fictícia. Espero que nos negócios de vocês também. E aí é o período total, certo? O período total aqui. Dá até para pôr um controle aqui também, para fazer essa filtragem por datas diferentes, né? Mas aqui eu deixei o acumulado só para ficar mais fácil de apresentar. Aqui a gente vai ter por mês, então a gente tem aqui uma coluna com todos os meses, né? E aí a gente pega valor total de 25 e de 24 e aí faz o comparativo para ver se teve aumento ou redução. Então aqui é esse mês em relação ao mesmo mês do ano passado, sabe? O mesmo serve para quantidade e o mesmo serve para comissão, né? Que aí tem uma tabela aqui de comissão, cada produto ele tem um percentual de comissão, né? E aí a gente está sendo mostrado aqui. Basicamente é isso, tá? Que tem aqui. Aí eu coloquei essa outra tabela aqui para a gente visualizar melhor, né? Então só para a gente poder conferir, ó. Fevereiro de 25 tá aqui, 5 milhões. É esse valor aqui, de valor total. Esse valor aqui de quantidade, ó. E aí se eu clicar aqui, ó, agora tá, reorganizei aqui, né? Agora tá janeiro de 24, teve 5 milhões, 5,161. Tá aqui, né, janeiro de 24, 5,161. Deixa eu clicar aqui de novo. Ó, tá aqui janeiro de 25, 5,617, que é esse valor aqui, tá? Então, tá funcionando direitinho. Aí, você deve estar se perguntando como que eu cheguei, né, nessa base aqui, vou já mostrar. Porque eu fiz esse desempenho também por categoria, porque aqui na base a gente vai ter esses dados não só por data, né, mas a gente vai ter também por cidade, por UF, regional. E aí aqui está o desempenho de 25, né? São esses mesmos números aqui, só que destrinchados, no caso aqui está por cidade, mas se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver isso também por classe e também consegue ver por regional, tá? Aí aqui é o acumulado desse ano versus o ano anterior por essas dimensões, né, que tem na base de dados. Também é uma possibilidade para ver o desempenho, né? Então a gente percebe aqui que essa cidade teve um valor total alto, e um aumento, uma variação alta também, né? Essa cidade aqui, Florianópolis, já teve uma redução e tudo mais. Então é bem interessante para fazer esse comparativo mais direto, né? Com o mesmo período do ano anterior. Então, beleza. Isso aqui é o comparativo. São só possibilidades, então, que eu estou mostrando aqui. É só mesmo para facilitar. E aí a gente também consegue filtrar, né? Se a gente quiser ver aqui só por regional, a gente também consegue ter essa filtragem. Aí ele está pegando os dados só dessa regional. O mesmo serve para cá, tá? Então os valores já mudaram porque agora é só em relação a essa regional. Então a gente tem aqui dessas três regionais, né? Então é como se ele fizesse um filtro aqui só dessa regional e aí todos os dados se alteram, certo? O mesmo serve aqui para as cidades. Então essas são as cidades dessa regional
e aí vai estar mostrando se teve variação, se teve aumento ou redução, tá? Então, são algumas possibilidades que dá para a gente apresentar aqui para fazer esse comparativo, certo? E aí, como que eu cheguei nesse comparativo? E como que ele vai se adaptar a qualquer base de dados? Aqui eu estou mostrando uma planilha justamente para facilitar, né? A gente consegue ver os dados aqui. Mas se fosse uma fonte externa, por exemplo, de dados de tráfego, por exemplo, tráfego pago, também daria para fazer esse comparativo. Qualquer outra fonte, né? Uma fonte de vendas que venha de um banco de dados, por exemplo, também dá para usar aqui numa boa. E aí, como que eu fiz? Para fazer, eu precisei de uma tabela calendário, né? A tabela calendário ela vai me permitir ter os meses aqui, tá? Então eu tenho essa tabela calendário desde 2023, né? Tem todas as datas aqui, desde 2023 até hoje, ela vai se atualizando. Aí daqui eu peguei o número do mês e o mês, tá? Eu preciso dessas duas colunas aqui para fazer um relacionamento de dados, basicamente. Eu preciso do número para ranquear, né? Com o número eu consigo colocar esses nomes aqui em ordem crescente, certo? Crescente ou decrescente, né? E aí, com isso, a gente vem aqui no Dash e a gente vai ter essas duas fontes de dados. Uma das fontes é a base de dados, né, que é das vendas, e essa outra aqui é o comparativo, tá? Aí com isso, a gente faz aqui um relacionamento de dados, ó, onde nesse relacionamento a gente precisa do quê? Do comparativo, que é basicamente... deixa eu voltar lá. Isso aqui, então a gente precisa dessa tabela e a gente precisa separar essa base aqui em duas, tá? Porque aqui a gente tem dados de 25 e 24. Aí como é que a gente faz isso? A gente usa um filtro, ó. E aí nesse filtro a gente pega o ano. Aí deixa eu só mostrar antes como que eu fiz isso aqui, tá? Porque a gente precisa basicamente adicionar nos dados, na base de dados, duas colunas, tá? Então a gente vai ter aqui nessa tabela só a coluna de data, tá? E aí eu preciso adicionar dessa coluna de data aqui, eu preciso obter o ano e preciso obter o nome do mês. E aí eu poderia ter feito isso aqui na tabela mesmo, na planilha, né? É bem fácil de fazer, mas eu preferi fazer direto no Looker porque justamente às vezes a gente pode usar dados que não venham de uma planilha, né? E aí basicamente a parte da coluna de data, precisa só ter uma coluna de data lá para obter isso. A gente consegue obter o ano com essa fórmula aqui. E o mês a gente consegue obter com essa fórmula aqui, né? Então a gente vai obter o mês de cada data, tá? E aí com base nisso a gente, se for 1 é janeiro, se for 2 é fevereiro e por aí vai. Deixa eu só voltar para cá. Então basicamente foram os dois campos que eu adicionei. Deixa eu só mostrar aqui para vocês terem mais certeza. Ó, aqui a gente vai ter a data, aqui a gente vai ter o mês. Então aqui, né, o mês é sempre esse aqui do meio, né, que está no formato dos Estados Unidos. Aí vai ter aqui dezembro e vai ter 2024. Ó. Então essas foram as colunas que eu adicionei. E aí ele está obtendo direitinho aqui o ano e está obtendo o nome do mês. E o mesmo serve para todas as outras datas. Então, feito isso, o que a gente vai precisar agora é só... Deixa eu voltar para cá. Aí eu fiz o filtro, né, de 24 e 25. Que aí com aquela coluna de ano é bem simples de fazer. Inclusive dá para adicionar mais duas tabelas aqui, tá? Se tivesse dados de 23 e 22, também daria para adicionar. É permitido 5 tabelas aqui no cruzamento de dados do Looker Studio. E aí pronto, basicamente são os mesmos dados, só que separados. Então a gente vai ter aqui 24 e aqui vai ter 25. E aí a gente relaciona tudo pelo mês, né? Então ele vai pegar lá o mês e vai pegar o total da quantidade, total, né, o valor total, que é o faturamento e tudo mais. Se ele pega por mês, e aí para cada mês, deixa eu só voltar aqui, como se ele pegasse, né, de 24. Aí ele vai lá no mês de janeiro e pega o valor total, pega a quantidade, pega a comissão. Isso serve para qualquer dado, tá? Ele faz dessa forma aqui. E aí, como vai ter as duas colunas, ele faz o relacionamento para 24 e 25. Enfim, eu não vou focar aqui nos detalhes, né? O importante mesmo é entender, que vocês entendam superficialmente como que foi feito, porque justamente eu consigo estar criando isso aqui, né? Meu serviço e tudo mais. Então, feito isso, a gente vai chegar nisso aqui, no cruzamento. E aí no cruzamento a gente vai ter, ó, valor total de 25, valor total de 24. Então, são esses valores aqui separados. E com isso a gente faz aqui o delta, né? Que é a variação. A gente pega o valor total de 25 menos o valor total de 24 dividido pelo valor total de 24. Aí mostra aqui se teve aumento ou se teve redução, tá? Então basicamente é dessa forma que a gente faz. O mesmo serve para tudo aqui. E aí nesse cruzamento de dados aqui a gente conseguiria estar adicionando, por exemplo, uma fonte de dados de anúncio, né? Então dados de tráfego para, por exemplo, chegar aqui nos indicadores de CAC, né, e ROAS, por exemplo. A gente tem lá os dados de anúncios de
de tráfego, né, de investimento. Então a gente conseguiria estar comparando. Se for um e-commerce, por exemplo, daria para fazer exatamente isso, ter o CAC, ter o ROAS e outros indicadores aqui para comparar também, né? Daria para fazer esse comparativo com o ticket médio. Aqui eu coloquei em cima, né, ticket médio por quantidade, por clientes e por pedidos. Então daria para colocar isso aqui também. Eu quis facilitar, então por isso que eu coloquei só o valor total, quantidade e comissão, mas iria funcionar também se eu colocasse essas métricas aqui, né? Daria para fazer esse comparativo. E é isso. Aí uma outra coisa, aqui vai ter essa linha de total geral, né? Que aí vai estar um pouco diferente daqui. Vocês podem ver que a variação aqui ela vai ser diferente. Por quê? Porque aqui está pegando o total do ano, tá? Aqui é o total de 25, tá aqui o total de 24. Então quando ele faz esse comparativo aqui, ele está fazendo esse em relação a esse, tá? Já aqui não. Aqui o comparativo é em relação a esse mesmo período do mês anterior e não ao ano todo. Por isso que aqui nessa tabela talvez nem seja ideal ter a linha de resumo, né? Talvez aqui a linha de resumo ela mais atrapalhe do que ajude. A gente até consegue tirar aqui numa boa, tá? Já aqui não, aqui o comparativo ele está sendo feito em relação ao mesmo período do mês do ano anterior. Então por isso que está um pouco diferente, certo? Só para não confundir. A linha de resumo aqui a gente consegue colocar. Aqui é legal quando tiver o ano completo, né? Quando tiver o final do ano, aí ter essa linha de resumo aqui vai ajudar para fazer esse comparativo, certo? Então, basicamente é isso. Então, se vocês se interessaram, né, por esse tipo de análise aqui, uma análise bem interessante, né, para tomadas aí de decisão de negócios, se vocês se interessarem é só entrar em contato. Qualquer dúvida, se vocês precisarem, né, desse serviço, tiverem os dados aí, tiverem interesse, é só me contactar, que aí a gente monta o orçamento e tudo mais. Se você já tiver alguma dúvida, né, tiver alguma experiência no Looker também, o vídeo vai ajudar você a entender como que faz, porque não precisa de muito, né? Como eu disse, só os dados aqui terem dimensão de data, que aí a gente consegue obter mês e ano, e aí é só fazer lá algumas coisinhas que qualquer um que já tenha um pouco de experiência no Looker saberá fazer, né? E aí personalizar tudo, personalizar e testar, né? Importante também depois de criado você dar uma testada e tudo mais para ver se está funcionando de fato, tá? Mas enfim, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, espero que tenha ficado claro, e é isso, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, espero ser muito útil aí ao longo desse ano e sempre, né? Então, obrigado pela atenção também, e até a próxima, valeu!